Quando a Daisy veio e me pediu esse tema, né? Inicialmente era um outro tema, e depois ela falou assim, então, você pode falar de aborto pra gente? Eu pensei, ai meu Deus. Esse tema é um tema complicado da gente falar, e eu sei que é muito difícil para muitas pessoas. Então, eu tô aqui, sentado junto com vocês, dividindo com vocês o que a doutrina espírita fala, essa doutrina de Jesus que vem sem julgamento, mas que explica que nós todos somos responsáveis pelos atos que a gente escolhe, né? As nossas escolhas de todos os dias, de toda hora. E quando eu comecei a pensar no aborto, é muito difícil desvincular o aborto de família, né? De homem, mulher. Então, a forma como eu resolvi estabelecer a agenda para hoje é primeiro esse aspecto de família e planejamento espiritual. Depois a gente falar um pouquinho sobre o aborto espontâneo, que muitos de nós experimentamos, o aborto provocado. E depois, e aí? Se eu fiz um aborto, o que eu faço agora, né? Então, para a gente começar, eu dei algumas pesquisadas em alguns livros, e tem esse livro Vida e Sexo, que eu adoro, muitos de nós estudamos juntos, ainda no Jazz, o Vida e Sexo, no trabalho da família, dos domingos, eu não sei se ainda tem. E Emmanuel é sempre muito inspirado com essa facilidade que ele tem de usar as palavras de uma forma muito simples e passar uma mensagem super complexa. Ele lembra a gente que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Que é dentro de casa que a gente vai definir os valores morais dessa sociedade. E a família começa como? Através exatamente dessa conjunção sexual entre o homem e uma mulher. Um homem e uma mulher nasceram biologicamente dessa forma, né? E hoje eu sei que muitos de nós encontramos uma família diferente dessa família que foi escrita por Emmanuel, definida por ele há décadas atrás, através de Chico Xavier. Mas, no entanto, o cunho, o aspecto profundo da família continua muito forte. A gente vê que uma sociedade fica quebrada quando a família está quebrada, quando esses valores morais não estão solidificados entre os cônjuges, os parceiros, independente de qual escolha que eles tenham tido sexual depois. Quando a gente escuta Emmanuel falando disso, a gente percebe que ele está trazendo esse lado de casamento, de relacionamento, mesmo que seja um relacionamento sem papel assinado, então sem ser rudimentado pela sociedade civil que a gente mora, mesmo assim, ele é um ato importante. E cada vez que a gente corrompe os valores dessa família, a gente está fugindo ao nosso dever. Como a gente já sabe, muitos de nós aqui que já estamos na doutrina espírita há bastante tempo, a gente sabe que a família não começa quando a gente se encontra aqui na Terra. Esse planejamento familiar começa décadas atrás, muito antes da gente nascer. Para alguns de nós que já estudou o livro Missionários da Luz, tem o caso super importante, contando exatamente todo esse processo de planejamento, de reencontro do Segismundo com seus pais. Toda a atividade complexa que foi necessária para essa reencarnação do Segismundo. O capítulo 13 do livro Missionários da Luz é uma aula sobre reencarnação, para a gente entender a complexidade que é o trabalho que a gente dá. Isso sem falar de todo o processo de planejamento reencarnatório que vem antes, que a gente já estuda através de André Luiz, no livro Nosso Lar. Muitas das informações que eu vou dividir com vocês hoje
vieram da codificação, outras vieram através das mãos do Chico Xavier. Então, eu acho que é um momento para a gente reconhecer o trabalho do Chico, não só através de André Luiz, mas também através de Emmanuel, no momento em que tem muita gente que acaba achando que só os 5 livros da codificação são os importantes. Não, André Luiz e Emmanuel vieram continuar toda essa inovação que Allan Kardec trouxe para nós no século XIX. Quando a gente está aqui na Terra e a gente resolve expulsar um serzinho que chegou para ficar perto da gente, a gente não sabe quais são as consequências que isso pode ter nas nossas vidas. E para cada pessoa, essa consequência vai ser de uma forma diferente, dependendo da responsabilidade, do conhecimento, do momento. Graças a Deus, Deus, nosso Pai, Ele é tão misericordioso, Ele não trata todo mundo passando a régua, Ele não julga ninguém. E a gente vai ver aqui que esse julgamento vem da nossa própria consciência, dos atos que a gente já fez, bons e maus, né? Mas se a gente pensa um pouquinho, aí isso tudo está no capítulo 17 do livro Vida e Sexo, não é a Ana falando, aqui é Emmanuel falando. Que muitos dos sofrimentos que a gente vive hoje nessa vida, que a gente atravessa essas dificuldades, são seres que a gente não soube respeitar em outras vidas, não soube amar, talvez a gente tenha rejeitado, e que voltam para a gente através de obsessores, nos pedindo de alguma forma aquele ajuste de amor. E aí chega o momento no plano espiritual em que falam para nós, olha, abraça esse ente dentro da sua casa, transforma esse inimigo de passado a um amor de pai para filho, de mãe para filha. E quando a gente fecha essa porta, a gente acaba postergando, complicando muito mais todos os laços que a gente podia ter, que a gente já tinha com esse espírito. A gente muitas vezes, como pais, a gente se esquece achando que os filhos são propriedade da gente, e eles não são. Para quem tem mais do que um filho, sabe que cada filho é como se fosse um dedo da mão. Cada um é diferente, nasceu de um jeito diferente, a gente tem que educar de um jeito diferente, tem que puxar a orelha de um jeito diferente. Assim como nós, pais, não pertencemos aos nossos filhos, os filhos não pertencem a gente. Desde o momento da fecundação, desde a união do espermatozoide com o óvulo, naquele momento já existe vida. E nesse momento já existe, então, um espírito, independente do nosso, que vai viver dentro da nossa barriga, nós mulheres, como um hospedeiro, durante algum tempo, que depois vai ter a sua própria individualidade. A reencarnação acaba sendo talvez a forma mais didática, pedagógica que Deus tem para oferecer para a gente, para que a gente consiga restituir esses laços de desamor que a gente criou no passado. E a forma como a gente faz isso é exatamente através da família. E é interessante porque no livro Vida e Sexo, o capítulo seguinte que Emmanuel fala é exatamente sobre pais e filhos. Então é muito fácil a gente olhar para hoje uma sociedade que está meio perdida em relação a valores de família, a valores de casamento, e se esquecer que esse sexo, que essa energia sexual é muito mais do que uma parte do corpo, é muito mais do que uma sensação momentânea. Essa energia sexual é exatamente uma energia criadora que vai trazer, através de uma porta, a chance de um novo espírito reencarnar aqui na Terra para aprender junto conosco. No capítulo que a
que a Daisy leu hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38. Esse capítulo foi escolhido, eu fiz uma prece e eu abri a casa. E eu achei muito interessante porque nesse capítulo, Emmanuel, de novo, fala da nossa responsabilidade de trazer para o nosso dia a dia aquilo que a gente já sabe. Da gente ir além do falar, mas fazer aquilo que a gente sabe que é certo. Mas no finalzinho, ele fala duas coisas super importantes. Uma é a necessidade do amor para a solução de todos os nossos problemas. A única forma da gente resolver os nossos problemas, dentro e fora de casa, com encarnados e desencarnados, é através do amor. E ele fez isso, ele mostrou isso pra gente. Ele saiu desse canto maravilhoso, desse planeta, lugar celeste, de espíritos perfeitos, de esfera crística que ele estava, desceu até a Terra. A gente sabe que a aura de Jesus era tão grande que ela envolvia toda a Terra. Então, ele teve que passar por um processo de miniaturização enorme para conseguir caber dentro de um corpo humano. E aí passar por todas as dores que ele já não tinha mais que passar há milênios. E ele fez isso por amor para a gente. Então, ele se sacrificou pela gente. Então, eu achei interessante essa palavra sacrifício nesse momento que a gente está falando de aborto. Porque dependendo da situação que a gente está, um filho pode significar um sacrifício muito grande. Um sacrifício no aspecto econômico, no aspecto moral, no aspecto social, no aspecto emocional. Mas que a gente não pode esquecer que esse é um compromisso que a gente já cumpriu, que a gente já assumiu antes no plano espiritual. No livro Ação e Reação, André Luiz ensina pra gente um pouco mais sobre sexo. E aí ele fala exatamente dessa força criadora. A gente sabe que de todos os centros de força do corpo, a gente tem os 3 centros, o primeiro, o segundo e o terceiro, que são os centros que estão mais ligados à matéria. E depois a gente tem o quarto, que é o cardíaco, que é como se fosse um centro de força que unisse esses centros que nos ligam, esses centros de força que nos ligam à matéria com os centros de força que nos ligam mais à esfera espiritual, à elevação. Mas de todos os chakras, o que tem esse poder de criação maior é exatamente o esplênico. Esse que cuida dessa parte toda genésica. A gente sabe, inclusive, as cartas de Chico, ele comentando, perguntando para ele, mas e aí, né? Você vivendo, não tendo família, não tendo uma esposa, filhos. E ele fala, não, eu vim nessa vida exatamente para viver sozinho, para poder utilizar essa força sexual para a criação de livros, de outras coisas, para ajudar as pessoas. Essa força criadora, ela pode ser usada nas artes, ela pode ser usada na caridade, ela pode ser usada para escrever livros, não necessariamente só para procriação. Mas que muitas de nós acabamos usando o sexo simplesmente como uma forma de prazer, e não é disso que a gente está falando, não é isso que o Espiritismo ensina para a gente. Toda vez que a gente desrespeita essa força criadora, a gente faz o mau uso dela, que é tão comum hoje, numa mocidade em que liberdade e libertinagem acabam se confundindo, a gente desrespeita esse presente que a gente recebe.
E para quem não sabe, também nos livros de André Luiz, todas as pessoas com quem nós tivemos relacionamento sexual, independente de ter vindo uma gravidez ou não, nós criamos um laço para outras vidas. Pode ser uma noite, não importa. A partir daquele momento, você tem uma ligação com aquela pessoa. Se esse ato sexual foi feito de uma forma desrespeitosa, a gente vai estar colhendo aquilo que a gente plantou. Então, essa forma, a forma como a gente utiliza essa força, ela vai nos ligar, nos aproximar mais a Deus ou nos afastar mais a Deus. E para todos nós que sabemos que nós nunca estamos sozinhos, que todos nós temos testemunhas invisíveis, a gente tem que lembrar e se perguntar: e quem é que está perto de mim agora? Voltando ainda ao capítulo 13 do livro Missionários da Luz, em que no momento do ato sexual, todos aqueles engenheiros genéticos que estavam lá para ajudar no momento da concepção e a reencarnação do Sigismundo, ele, que tinha uma dívida muito grande com os pais, principalmente com o pai, eles eram inimigos de outras vidas. Eles se ausentam no momento do ato sexual, do quarto do casal, para preservar a privacidade deles. E aí, André Luiz pergunta: mas é sempre assim? Aí eles explicam: não. É que agora, no momento do ato sexual, não é importante, a gente tem que voltar daqui algumas horinhas, daqui umas 4, 5 horas a gente volta. 3 horas. Porque a gente tem que dar tempo do esperma chegar e aí a gente vai trabalhar o esperma que a gente precisa para que tenha as características de DNA que o Sigismundo vai precisar na sua vida. Mas se esse relacionamento não fosse um relacionamento de amor, de respeito, de fidelidade, isso não aconteceria. Então, a gente tem tanta preocupação em nos proteger na rua, né? Trancar a casa, fechar o carro. Para quem mora no Brasil ainda é uma preocupação muito maior. E a gente se esquece de todas essas companhias invisíveis que estão perto de nós, que estão observando o nosso comportamento o tempo inteiro. A gente se esquece da nossa responsabilidade, dessa responsabilidade que a gente assumiu no nosso lar. Nossa responsabilidade, que eu quero dizer, como homens, como mulheres, que de alguma forma não valorizam, não aprenderam a valorizar, não se esqueceram de cuidar da família, do lar, dos filhos e das mães que rejeitam os seus fetos. Mas quando eu falo mãe, eu não estou falando só da mãe. De novo, a gente está falando em nome da doutrina espírita. Mas todas as pessoas que, de alguma forma, se envolvem num ato de aborto, elas são responsáveis. Quando Jesus veio falar da mulher adúltera, a mulher adúltera não adultera sozinha. Ninguém faz filho sozinho. E muitas vezes essa moça que resolve fazer um aborto, ela tá tomando essa atitude por pressão dos pais, por pressão da sociedade, por pressão do namorado, do marido, não importa. E aquele médico, aquela enfermeira, aquele amigo que ajuda a pagar, todas essas pessoas vão ser corresponsáveis no momento de um aborto. Cada um de acordo com a sua responsabilidade. Cada um sendo medido de acordo com seu conhecimento. E a gente tem que entender que essa responsabilidade, a responsabilidade da família, a responsabilidade da maternidade, é a maior missão que a gente tem aqui na Terra. Quando a gente chegar lá do outro lado, não vão perguntar: Ana, mas aí, que carro que você teve?
Quantas casas você conseguiu comprar? Quanto você ganhava no seu trabalho? Qual que foi o seu maior título acadêmico? Não. Vão perguntar: "E aí, você fez dos talentos que você recebeu? O que você fez como esposa, como mãe, como filha, como irmã?" E vai começar essas perguntas justamente nesse cadinho especial que o Emmanuel chama, esse cadinho onde a gente tem esse reencontro com essas almas com quem a gente tem um endividamento maior de amor, uma dívida grande de amor. Porque dentro da sabedoria divina, vem dentro do lar aquelas pessoas que a gente não soube respeitar em vidas passadas. Por isso que muitas vezes é difícil aguentar o filho, é difícil aguentar o pai, por isso que o irmão às vezes não se entende com o irmão. Mas a gente chegou aqui não é para continuar brigando. A gente chegou aqui, nessa família, para aprender a se amar. E eu posso adicionar. E a gente recebeu o Covid para relembrar a importância da família. Para a gente voltar para o nosso cantinho do pensamento. Para entender que a gente não tem que fugir do lar, não tem que fugir para o trabalho. E mesmo assim a gente foge. Quantos de nós não trabalham até as 10 da noite? Em vez de cuidar, prestar atenção no marido, na esposa, no filho, jantar, almoçar, apesar de estar embaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa. Eu adoro essa passagem de Jesus. Aquele que tiver sem pecado, tire a primeira pedra. E eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar a conversa sobre o aborto. Porque está todo mundo aqui no mesmo barco. Então, o ponto dessa nossa conversa fraterna não é apontar erros, não é fazer crítica ou julgamentos. É uma reflexão. Ao pensar, o que pode ser feito agora? Por quê? Porque todo mundo que está aqui na Terra, eu, a Tânia, a Adriana, a Deise, a Mirtes, tá todo mundo no mesmo barco. Se um fosse muito melhor que o outro, estava num planeta muito melhor. Se a gente continua aqui, se a gente passa por dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade moral, é porque a gente tem resgate. É porque a gente tem que aprender. Então tá todo mundo no mesmo barco. E Jesus mostrou isso pra gente, para todas as pessoas que ele ajudou. Ele não olhou se era rico, se era pobre, se era honesto, se era desonesto, se era doente, se era saudável, se tinha feito coisa certa, se tinha feito coisa errada. Não, ele ajudou a prostituta, o ladrão, a moça que tinha sido infiel. Faz a diferença. Ele entendendo que a gente muitas vezes aprende através dos nossos erros. E que se eu tenho defeitos, eu não estou em posição de julgar ninguém. Mas o que acontece é que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente acaba guardando aqui dentro da nossa consciência aquele erro. E uma coisa que eu quero comentar sobre o aborto é que, no meio de tanta discussão na sociedade em relação ao direito da mulher, o meu corpo, ninguém fala das consequências do aborto para aquela pessoa que praticou o aborto. Ninguém fala que mais de 90% das mulheres que praticam aborto se arrependem de ter feito o aborto. Ninguém fala que 30% dessas mulheres tentam suicídio depois. Ninguém fala que elas têm um problema super sério de depressão depois dos 40 anos de idade. E muitas de nós somos mães. E nós temos a responsabilidade, independente de termos filhos ou filhas, de passar esses valores para os nossos filhos. Independente do que nós fizemos no passado, certo ou errado. Ajudá-los a entender
a responsabilidade que eles têm. Entender que a pílula do dia seguinte, que é fornecida numa faculdade, vai resolver um problema desse tamanho e vai criar um problema que pode demorar vidas, reencarnações para resolver. Quando a Daisy me falou dessa palestra, ela até comentou, eu acho que a gente tinha que convidar os adolescentes para escutar isso, e eu concordo. Eu não sei se tem adolescente aqui, mas eu estou vendo, Daisy. Mas eu posso dizer que eu conversei com o Tiago, meu filho, adolescente de 15 anos, e foi interessante porque muitas das meninas da classe dele são a favor do aborto, com essa história do meu corpo, minha decisão, minha vida. Mas se alguém falasse para essas meninas, vai lá e mata uma criança de 2 anos, elas não iam matar. Então, de alguma forma, elas não estão entendendo que esse serzinho que está dentro da barriga não é um monte de célula. Tem vida. Nós, como espíritas, a gente sabe que tem vida. No momento que vira o zigoto, tem vida. É um corpo independente do corpo da mãe. É um corpo estranho, por isso que muitas vezes o corpo da mãe rejeita aquele corpo. O bebezinho que está nascendo, ele tem que se defender no começo para não ser expelido, como se fosse um corpo estranho, porque ele é um corpo estranho. O esperma é um corpo estranho. Esse ser que está dentro da nossa barriga, que veio dentro da barriga de quem já teve filhos, ele começa a ter vida no momento da concepção. Isso, de novo, está escrito, está descrito. Tanto em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, da Evolução em Dois Mundos não é de André Luiz, foi psicografado pelo Chico, fugiu o nome, mas no livro Missionários da Luz. Para as nossas crianças, pelo bem delas, a gente tem que passar esses valores morais para que elas entendam que existem dores que podem durar uma vida inteira. E nós, como pais também, a gente ter essa consciência da nossa corresponsabilidade, do que é mais importante. Colocar em ação aí, como o Emmanuel falou, o certo e errado. Não ser espírita só da boca para fora. Mesmo que venha uma gravidez indesejável dentro da nossa família, mesmo que eu não possa ter mais filho, talvez através dos meus filhos. Então a gente começa a falar um pouquinho do aborto espontâneo, né? Que muitas de nós experimentamos, que é uma dor tremenda, que muitas vezes a gente não entende. Né? E se pergunta, mas por que eu? Não fiz nada de errado, eu fiz tudo certinho. Gente, a gente tem que entender que muitas vezes esse filho que não veio, ele pode ser exatamente aquela cura que a gente precisa no nosso centro genésico. Ele pode vir como reparar todas as energias desequilibrantes que existiam dentro do nosso corpo, que foram trazidas através de outras vidas. Muitas vezes esse filho é aquele suicida que veio em outra vida, que se matou em outra vida, e que nós, por misericórdia, concordamos em ceder o nosso corpo para que ele pudesse refazer o seu perispírito e poder reencarnar de novo. A gente não sabe direito o que a gente foi, e a gente não quer saber, porque eu hoje sou a melhor versão que eu tenho. E se eu olhar para a civilização humana de 100 anos, de 200 anos, de 500 anos atrás, eu vou ver muita coisa feia. E eu vou ter que lembrar que não foram eles, fomos nós. Fui eu. Fui eu que matei, fui eu que queimei, fui eu que estuprei,
Fui eu que usei mal o meu livre-arbítrio. E qual é a base da lei divina? A lei do amor. A gente viu isso no capítulo de Emmanuel, que a gente leu. Que é a única forma da gente consertar todos os estragos que a gente fez através do amor. Por isso que eu comentei. Na família, a gente não veio para continuar brigando, a gente veio para consertar, para ficar amigo. E as leis divinas, elas têm alguns instrumentos que ajudam a gente nessa reconstrução, nessa reparação. Você já deve ter aprendido aí no jazz, com o Chico Xavier, que existem aí estágios. O primeiro estágio é a gente ter essa consciência. Deixa eu abrir a porta para o meu cachorro, só um instantinho. Ok, ok. A primeira coisa que acontece, a primeira coisa importante é a gente ter consciência do nosso ato. Não adianta ter culpa. Caiu a ficha, fiz errado, pisei na bola. Segunda coisa é eu querer reparar esse erro que eu fiz. E a reparação muitas vezes vem junto com a expiação. Isso tudo está baseado na lei do amor. Quando eu comentei que a gente não consegue fugir dos nossos erros, é porque nós, na nossa consciência, como seres divinos, a gente tem guardado na gente as leis morais. Então, toda vez que a gente está fazendo uma coisa errada, sobe uma bandeirinha vermelha, lembrando a gente, Ana, faz isso não. Você está indo para o caminho errado. E muitas vezes a gente teima e faz assim mesmo. Depois a gente arrepende. E aí a lei divina chamando a gente, Ana, agora vai lá e conserta. E muitas vezes essa reparação vem através de uma reencarnação doída, como essa experiência de perder um filho. No Livro dos Espíritos, a pergunta 355 fala: de fato, como indica a ciência, crianças que no seio materno não são vitais estão natimortos? Sim. Eu não tinha falado disso, mas muitas vezes a prova vem para os pais, para aqueles pais que não souberam valorizar os filhos em outras vidas, e que nessa vida o que eles precisam é ter essa vontade enorme de ter filho. E com isso a mãe empresta o seu corpo. E ela, através da sua mente, ela mesma materializa essa criança que não tem espírito. E, claro, não vai continuar se desenvolvendo. Então, a gente vê situações diferentes em que, sim, existia espírito, existia um espírito de alguma pessoa que cometeu um ato muito sério numa vida anterior, ou uma pessoa que, de alguma forma, lesou seu perispírito pelas suas escolhas, e que aí passa aí por esse período curto de gestação para refazer o seu perispírito, e também tem essas situações em que não havia espírito. E aí a gente vê a importância do pensamento, pensar que a mãe, através do seu pensamento, consegue criar uma gravidez psicológica, gerar uma criança psicologicamente sem espírito. E a gente sabe que sem o espírito não há vida. Então essa ideia de que a vida só começa depois de X semanas, isso é bobagem. A gente aprende com André Luiz, que não é verdade. A gente achar que tudo bem, não é só um feijãozinho, não. É um feijãozinho que já tem vida, que já tem um espírito que está ligado à mãe. Não está dentro da barriga, porque a gente sabe que essa ligação só termina na hora do nascimento da criança. Mas que está ali, que nem um balãozinho grudado no perispírito da mãe. E onde ela vai lá o balãozinho do bebezinho junto.
No livro E a Vida Continua, a gente tem um caso interessante da Evelina Serpa, para quem não leu. Interessante que não estava no planejamento espiritual dela perder um bebê. Ela queria muito um bebê. Mas o que aconteceu é que, pelo mau uso do livre-arbítrio dela, ela acabou brincando com o sentimento de 2 homens. Casou com um e o outro tentou suicídio. E a pedido de parentes que estavam desencarnados já, ela recebe um espírito de um ex-suicida para conseguir, através dessa experiência, se reajustar com aquele que tinha tentado suicídio por conta dela. E aí eu fico pensando na dor, né? Ela jovem, passando por um momento difícil como esse. A dor é o que a gente faz dela. No caso da Evelina, ela não fez coisa boa. Ela perdeu a vontade de viver. Ela murchou. E muitas vezes essa dor vem com aquela sacolejada que a gente precisa para pensar de uma forma diferente. E é muito difícil, porque dói. Dói perder um filho, dói muito. E aí a gente tem que procurar ajuda terapêutica, procurar ajuda médica, procurar ajuda da família, em vez de se fechar dentro de um ovinho. E lembrar que qualquer separação é temporária. A gente já aprendeu isso com o Espiritismo. A gente já aprendeu que nada acontece por acaso. Que de alguma forma a gente tem esse ajuste com a lei divina. E que daí já está pago. É como se a gente pagasse uma conta grande de cartão de crédito. Difícil. Teve que juntar tudo que você tinha e que você não tinha, mas pagou, acabou, passou. Agora bola para frente. Zerou a conta. Bola para frente. Essa sensação de zerou a conta é tão bom. E muitas vezes a gente fica preso só no que aconteceu, se esquecendo que a gente zerou a conta. Que a gente está quite com a lei, que a gente já pode move on. Quando a gente recebe, né, essa novidade, a gente pensa, puxa vida, mas essa criança veio, ficou tanto tempo, o que eu faço agora? Né? Eu rezo por ele, eu peço por ele? Sim. A gente sabe que o amor de mãe, ele tem poderes infindáveis, indescritíveis. E a gente pode usar isso. E aí a gente pode, inclusive, entregar para Deus essa oportunidade, essa experiência, como olha, que isso sirva para limpar o que precisa ser limpado, curar o que precisa ser curado dentro do meu corpo. Porque a gente sabe que a doença começa onde? No corpo? Não. A doença começa no espírito. O espírito, que através do seu campo mental, modela o perispírito. E o perispírito, consequentemente, modela o corpo. Se eu mudo o meu campo mental, o que eu faço? Eu reorganizo as minhas células do corpo. A ciência hoje já fala que a gente consegue se curar através da mudança do pensamento. Então, a gente olhar para essa oportunidade dolorosa, dolorida, como cura, como um processo de cura. A gente não está mais se endividando, a gente está se ajustando com a lei. Passou. E Deus nunca vai abandonar aqueles que estão sofrendo. Jesus falou isso. Bem-aventurados os aflitos. Ele chamou. Já falou, toda vez que você bater, a porta vai abrir. Toda vez que se chamar, eu vou vir. Então, lembrar disso, que a gente não está sozinho, porque nessa hora é tão fácil se sentir sozinho. Sentir que ninguém está entendendo, ninguém tem dor maior que a nossa. A gente tem que entender que a ligação das famílias é muito além da ligação biológica. É muito além da ligação jurídica. A ligação da família é a ligação espiritual.
Essa família consanguínea que a gente tem aqui, ela é muito temporária, ela pode viver 50, 70, 90, 100 anos. Acabou. O que vai fazer a gente continuar junto é o amor, ou o ódio que a gente tiver pelo outro. Então, muitas vezes, a gente fica aí apegado com essa única forma de achar que filho só pode sair se for da minha barriga e se for o meu óvulo com o esperma do meu parceiro. Gente, Deus botou a ciência ao nosso lado, para quê? Para que a gente entenda que existem outras portas que levam para a mesma resposta. Tem tanta criança precisando de pai e de mãe, de família que ame. E se eu tenho essa oportunidade de usar as ferramentas da ciência, que eu use. Se eu tenho oportunidade de adotar, vontade de adotar, que eu adote. No livro também, Uma Vida Continua, a gente vê o trabalho do plano espiritual para trazer um espírito que está sendo adotado por aquela família. Porque a mãe não podia mais ter filho. Então a gente fica achando que veio de um lugar que não tem nada a ver. Não. Para Deus, Deus tem estradas que a gente não consegue enxergar. A gente está indo com milha e já está voltando com a pamonha. O que a gente precisa é saber abrir o coração para Deus. Ter humildade, ter resignação, que é muito difícil na hora de dor. Mas tem muita gente que a gente conhece, que a gente convive, que fala, poxa, mas eu tenho mais afinidade com essa pessoa do que com as pessoas que nasceram dentro da minha família. E aí a gente fala, que família é essa? É a família espiritual, né? Quando a gente pensa no aborto provocado, agora passando para o segundo tipo de aborto, a gente escuta Emmanuel falando definindo como um gesto de violência. É uma violência. É uma violência com uma criança que não tem como se proteger, como se defender. E muitas vezes, esse serzinho que estaria vindo, ele está vindo para ajudar a gente. A gente se esquece que toda, 100% das gravidezes que acontecem, elas acontecem com o consentimento dos pais. Não, mas espera aí, mas foi só uma noite. Você concordou. Por quê? Porque os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não iam empurrar na vida da gente um filho que a gente não tivesse concedido. Mesmo que a gente tenha aí essa amnésia temporária, esse medo, esse desespero, a gente falou sim. E esse espírito está vindo com esperanças, com desejos, com responsabilidades, que a gente não pode desprezar. A gente sabe, voltando um pouquinho, no aborto, no aborto perante a doutrina espírita, ela fala que quando a criança está colocando em risco a vida da mãe, que pode ter sido feito o aborto, é a única situação que o Espiritismo fala que sim. E aí a gente lembra que o livro aí dos Espíritos foi escrito há 150 anos atrás, onde a ciência estava bem longe do que ela é hoje. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, não sei se todo mundo sabe, que o médico que cuidava da mãe do Divaldo falou que ela tinha que abortá-lo, porque já era o 13º filho. Já imaginou a gente sem Divaldo? Ou o Haroldo, que veio de uma mãe que era empregada doméstica, que tinha engravidado da filha do patrão.
A pressão que essa moça passou. A gente sem Haroldo. Então, imagina se da barriga da gente pode vir uma pessoa que pode mudar tanto o mundo assim. Fazer tanto bem para tantas pessoas. Dar tanta esperança. E aí, por um momento de desespero, a gente esquece tudo. Toda a vida que a gente não sabe qual vai ser. Todas as portas que essa criança pode abrir. Para ela, mas principalmente para os outros também, né? A gente tem que lembrar que a vida vem sempre de Deus. Os pais vão ceder o corpo. O espírito vem do espírito. Quem criou o espírito? Deus. A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, independente da idade e do tamanho. Agora, nenhum de nós tem o direito de julgar, porque a gente tem todos aí um passado complicado, senão a gente não estava aqui. O que a gente tem que fazer, o que o Espiritismo fala para a gente é a gente nos conhecer, a gente estudar, a gente crescer. Que à medida que a gente vai estudando, aprendendo, a gente vai cometendo menos erros. Na pergunta 880, Allan Kardec pergunta para os espíritos qual é o primeiro de todos os direitos dos homens. Ele fala de viver. E muitas vezes a gente se esquece disso. Eu lembro de novo uma conversa que eu tive com meu filho, ele questionando pena de morte, falou assim para mim, então o moço, né, fez esse monte de coisa feia, agora ele tem que passar pela pena de morte, mas mamãe, o juiz que está condenando ele estudou tanto e vai fazer a mesma coisa que ele. E de alguma forma o nosso sistema jurídico aceita isso. A gente tem um sistema jurídico que não conserta, não ensina. A gente não pode fazer isso dentro de casa. A gente não pode fazer com aquelas pessoas que a gente conhece que estão passando por dificuldade, que estão passando aí por um momento difícil de estar esperando o filho numa hora que não é a hora desejada, não é a hora ideal. Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Para aquele espírito que foi abortado, é uma existência nulificada que terá de recomeçar. E a gente sabe a dificuldade que é de recomeçar. Quantas décadas, qual é o planejamento que precisa ser feito, quanto planejamento de encontrar pai, mãe, família, além de todas as emoções que vão juntas com essa rejeição que a criança passa, né? A gente fica muito sempre, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Sim. Sim. Então, mesmo que na faculdade tem para os meninos, para os adolescentes, a pílula do dia seguinte, gente, se os meus filhos estão em atividade sexual, tem que ver médico, tem que se prevenir. A ciência colocou para a gente ferramentas de prevenção, porque não tem remediação. Depois que engravidou, engravidou, não tem meio grávido. Então, a gente saber educar, passar os valores, ensinar para os nossos filhos a não apequenar a relação sexual. A gente sublimar essa energia acima do instinto. Porque não tem ninguém que fique no troca-troca e fique feliz. A gente se comove ao ver vários crimes, tragédias, os conflitos que a gente está vendo, por exemplo, agora acontecendo lá entre Israel, na faixa de Gaza. Mas e aí, quando a gente olha para esse crime que está acontecendo dentro de casa?
embaixo do nosso nariz. E a gente tratando com a maior naturalidade, como se fosse direito de todo mundo. Se esquecendo que o meu corpo é o meu corpo. O corpo do bebê é o corpo do bebê. A minha vida é a minha vida. Existe outra vida, não é uma vida só. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Então, eu não tenho o direito de exterminar a vida de uma outra pessoa. E qual é a solução, então? Posso pôr para adotar. Se eu achar que realmente eu não quero essa criança. Tem muita gente que acaba achando, poxa vida, mas no caso de um estupro, né, que perante a lei brasileira você pode fazer um aborto também, aí eu fico pensando, não, o aborto é uma situação que vai deixar marca na vida inteira. Quantas de nós não tem amigas ou conhece pessoas que passaram por um aborto delitoso e que aos 40 ou 50 anos ainda não conseguem esquecer e se perdoar? E aí a gente pega uma criança que passou por um estupro, que já é um peso do tamanho de um elefante, e vai somar isso a um aborto. O aborto não vai tirar a dor do estupro, não vai curar essa dor, só vai aumentar, porque ela vai ter duas coisas. E a gente sabe que o acaso não existe, apesar de ser um crime hediondo, o de um estupro, o acaso não existe. E esse espírito que está vindo dentro dessa barriga tem ligação com os pais, tem ligação com a mãe. É assustador? É assustador, mas tem. Então, a gente olhar para dentro dos nossos lares, para a nossa vida, para todos os preconceitos que a gente tem, que a gente ouviu. Não, mas o que fulano vai falar? Mas ele está na escola, vai estar grávida. Gente, isso tudo é temporário. Qual é o nosso papel como pais? É sair da teoria para a prática. É estender a mão. É ajudar aquele que está mais fraco, que está mais frágil. Sem julgamento. Isso é amor. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 2, Emmanuel fala sobre o aborto delituoso. Os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas de reajuste, a fim de que se expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Ele não está falando de julgamento, ele não está falando de um código penal que você vai lá e vai ser castigado. Não, ele está falando da onde? Expurgar da própria consciência. Está aqui. Essa é a justiça divina. Eu não fujo dela. O crime está sempre junto com o criminoso. Apesar de ninguém saber, vai estar sempre dentro de mim. E a forma da gente fugir disso, evitar isso é o quê? É evitar o aborto. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. A gente aqui na Terra, a gente olha para o direito penal como uma forma de punir. Muito fácil da gente julgar. O tempo inteiro a gente está julgando. A gente se julga se olhando no espelho, a gente julga o outro, o que o outro fez, o que o outro não fez, o que falou, o que não falou. Mas aí vem André Luiz, no livro Ação e Reação, e fala para a gente de uma justiça muito mais ampla do que essa justiça dos homens. A gente sabe que a justiça dos homens é feita por homens falhos. Então essa justiça é falha. A justiça de Deus é a justiça universal, que é baseada no amor. Então, quanto mais esclarecida eu for, mais responsável eu vou ser. Então, mesmo que o meu filho, que é minha filha,
ou que eu, aos 20 anos, aos 15 anos, não tenha tido consciência disso. Porque eu, Ana, aos 50, sou diferente daquela menina de 16 anos. Eu não posso me julgar. Eu, como mãe, não posso querer que meu filho de 15 anos tenha a mesma conduta, mesmo esclarecimento que eu tenho. Eu sei mais, eu tenho que dar mais. Então, eu acho que esse pré-julgamento é importante de todos os lados. Primeiro, a gente aprender a se perdoar. Se perdoar se passou por um aborto espontâneo ou se cometeu um aborto por vontade própria. Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, a gente saber se amar. A pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pudesse em perigo a vida da mãe, haverá crime, que é o que eu comentei. Nesse caso, os espíritos falam, não, preserva da mãe. Mas a gente tem que lembrar que isso foi escrito há 150 anos atrás, gente. Hoje a ciência faz cirurgia dentro da barriga da mãe. Cuida lá do bebezinho com problema do coração dentro da barriga da mãe. E a gente não sabe quem é esse espírito. Então a gente usar de todos os artifícios médicos que estão ao nosso alcance. Lembrando que esse espírito está vindo por uma razão, através de nós. E aí? Eu cometi um aborto. O que eu faço agora? Estou me sentindo péssima. Me sinto péssima nos últimos 30 anos, porque eu fiz isso. Naquele momento, parecia a coisa certa. Fui abandonada pelo namorado, não tinha apoio da família, não tinha para onde ir. Gente, Jesus falou para nós que o amor apaga a imensidão de pecados. Se eu cometi um erro, eu consigo, através da lei do amor, me restabelecer com a lei. Talvez esse filho que eu escolhi não ter aos 20 anos possa ter vindo para mim depois. Possa vir hoje, numa nova gravidez. A gente não sabe os caminhos de Deus. Talvez pelo aborto que eu fiz, eu não possa mais ter filhos que venham da minha barriga, mas eu posso ter todos os filhos do mundo, todas as crianças que estão abandonadas, que precisam de uma mãe. Eu posso trabalhar com crianças como uma médica, em escolas, em orfanatos. Eu posso dar cola, acalentar a outras crianças que não têm o privilégio de ter 2 braços para esquentar, para dar carinho. Então, mesmo que a gente tenha cometido um erro no passado, que a gente saiba virar a página. Porque da mesma forma que Jesus falou no momento da crucificação, perdoa Deus, Pai, eles não sabem o que fazem, a gente também não sabia. Hoje a gente sabe mais. E se eu sei mais, então eu tenho que ajudar. Porque é como a gente viu. Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. E aí João fala dessa parte linda, né, de Jesus conversando com a mulher adúltera e perguntando para ela, e aí, onde estão os que te condenavam? E ela fala, não tem ninguém mais aqui, Senhor. Ele fala, então tá bom, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Essa é a mensagem para cada um de nós. Vá e não peques mais. Então não é para a gente ficar olhando no retrovisor o tempo inteiro para o que a gente fez no passado, as barbaridades que a gente fez, porque graças a Deus a gente não lembra de todas elas. Das que a gente fez na última encarnação, na penúltima, na antepenúltima. Já pensou? Que horror que ia ser? Então é para a gente olhar para frente, porque a gente anda é para frente. Se a gente ficar andando para frente, olhando para trás, a gente tropeça e cai de novo. Então vamos prestar atenção nisso.
Quais são os atos, quais são as escolhas que eu quero ter hoje? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso me ajustar com essa lei, com os erros que eu cometi, com a minha família, com meu filho, com meu marido, enfim, com o filho que eu não veio? Se essa dor não está gerando uma transformação dentro de mim, ela não serviu para nada. A dor vem como um fechamento de um ciclo. Que a gente saiba aproveitar a dor que a gente está vivendo para se modificar, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a proposta. Essa é a oportunidade. E aí Jesus falando para lembrar a gente, encerrando a conversa de hoje. Acima de tudo, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu diria, acima de tudo, a gente saber se amar. Porque se eu não sei me amar e me respeitar, eu não vou conseguir amar e respeitar aqueles que estão ao meu redor. Que Jesus esteja com a gente. Obrigada.